Elben Fófano tinha 55 anos e era um produtor rural conhecido na região de Guidoval, uma cidade com cerca de 7.000 habitantes, localizada na zona da mata de Minas Gerais. Nascido em Guidoval, Elben construiu uma vida discreta, mas bem-sucedida, gerenciando negócios familiares nas regiões de Ubá e Viçosa. Segundo pessoas próximas, ele era um homem conciliador, reservado e respeitado, que preferia evitar conflitos e manter laços familiares fortes. Elben administrava propriedades rurais e outros investimentos, que faziam parte de uma herança familiar avaliada em 30 milhões de reais. Seu filho, Gustavo Fófano, de 22 anos, seguia os passos do pai. Estudante universitário, Gustavo ajudava na administração das propriedades da família, demonstrando interesse pelos negócios rurais. Descrito como um jovem educado e dedicado, ele tinha um futuro promissor, equilibrando os estudos com a responsabilidade de manter o legado familiar. Pai e filho eram muito próximos, compartilhando não apenas laços familiares, mas também uma visão de continuidade para os negócios. Guidoval, onde a tragédia ocorreu, é uma cidade pequena, marcada pela tranquilidade e pela economia baseada na agricultura e pecuária. A família Fófano era conhecida na região, e a riqueza associada à sua herança gerava respeito, mas também, como veremos, cobiça. Elben e Gustavo viviam de forma discreta, mas a magnitude de sua fortuna era conhecida por parentes, incluindo a irmã de Elben, Lucimar Fófano, que se tornaria a figura central dessa história. A relação entre Elben, Gustavo e Lucimar parecia, à primeira vista, típica de uma família unida por negócios e laços sanguíneos. No entanto, por trás dessa fachada, disputas silenciosas sobre a divisão da herança começaram a surgir, criando tensões que ninguém na comunidade imaginava que culminariam em um crime tão brutal. A herança de 30 milhões no centro do caso é composta por um vasto patrimônio acumulado pela família Fófano, incluindo terras agrícolas, imóveis urbanos e outros investimentos nas regiões de Guidoval, Ubá e Viçosa. De acordo com fontes, a fortuna vinha de gerações de negócios bem-sucedidos no setor rural, com Elben sendo o principal administrador após a morte de seus pais. A divisão dessa herança, no entanto, tornou-se um ponto de conflito entre Elben e sua irmã, uma médica de 58 anos. Lucimar, que também tinha direito a uma parte do patrimônio, acreditava que sua cota não estava sendo distribuída de forma justa. A tensão era agravada pelo fato de Elben controlar a maior parte dos negócios, enquanto Lucimar, que vivia em outra cidade, Ponte Nova, dependia de negociações com o irmão para acessar sua parte. O marido de Lucimar, Marlon César Martins, um advogado de 54 anos, também se envolveu nas discussões, pressionando por uma divisão mais favorável. As fontes de pesquisa sugerem que as negociações entre os irmãos azedaram ao longo de 2023. Lucimar, descrita como ambiciosa e frustrada com a gestão de Elben, começou a planejar uma solução drástica para garantir o controle da herança. A inclusão de Gustavo na administração dos negócios, como herdeiro direto de Elben, pode ter intensificado a percepção de Lucimar de que estava sendo excluída. Na pequena Guidoval, onde todos se conhecem, rumores sobre disputas familiares são comuns, mas ninguém imaginava que a cobiça de Lucimar a levaria a um plano tão cruel. A herança, que deveria unir a família, tornou-se o motivo de uma tragédia que chocaria a zona da Mata Mineira. Em 19 de dezembro de 2023, Elben e Gustavo Fófano foram assassinados em uma estrada de terra entre Guidoval e Guiricema, na zona da Mata Mineira, próxima ao córrego Ribeirão Preto. O crime, inicialmente tratado como um acidente, revelou-se uma emboscada planejada, motivada pela disputa da herança de 30 milhões. Naquela noite, Elben, de 55 anos, e Gustavo, de 22, viajavam em uma caminhonete Ranger branca quando foram interceptados por homens armados disfarçados de policiais civis. A caminhonete foi forçada a parar e os criminosos abriram fogo. Elben foi atingido com um tiro na cabeça, enquanto Gustavo levou disparos na cabeça e nas costas. Após os disparos, a caminhonete capotou em uma ribanceira, o que inicialmente sugeriu um acidente.
Vizinhos que ouviram os tiros correram ao local e encontraram a caminhonete destruída, com os corpos de Elben e Gustavo ao lado. No veículo, a polícia encontrou R$ 53.800 em dinheiro, um notebook e um registro de uma pistola PT 9mm pertencente a Elben. A presença do dinheiro e da arma levantou suspeitas, mas a cena foi inicialmente tratada como um acidente de trânsito com possível roubo. A polícia militar chegou rapidamente, seguida pela polícia civil, que isolou a área. O impacto da caminhonete na ribanceira e os corpos baleados sugeriam um crime violento, mas a falta de testemunhas diretas e o disfarce dos criminosos dificultaram a identificação imediata dos responsáveis. A comunidade de Guidoval, acostumada à tranquilidade, ficou em estado de choque, com moradores especulando sobre um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou uma execução planejada. A notícia da morte de Elben e Gustavo se espalhou rapidamente, com várias postagens nas redes sociais. A família Fofano, conhecida e respeitada, deixou Guidoval em luto, enquanto perguntas sobre o que realmente aconteceu começavam a surgir. Logo após o crime, em 19 de dezembro de 2023, a Polícia Civil de Minas Gerais, sob a liderança da Delegacia de Ubá, iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte de Elben e Gustavo. Inicialmente, o caso foi tratado como um acidente de trânsito, possivelmente seguido de uma tentativa de roubo, devido à caminhonete capotada e ao dinheiro encontrado no veículo. No entanto, a perícia técnica revelou detalhes cruciais. Os exames necroscópicos confirmaram que ambos foram mortos por disparos de arma de fogo antes do capotamento. As marcas de bala descartaram a hipótese de acidente, apontando para um homicídio duplo. A presença de 53.800 intactos no veículo também enfraqueceu a teoria de latrocínio, já que os criminosos não levaram o dinheiro. A Polícia Civil começou a explorar outras motivações, entrevistando familiares, amigos e vizinhos. A reputação conciliadora de Elben e a vida tranquila de Gustavo sugeriam que eles não tinham inimigos conhecidos. No entanto, rumores sobre a herança de 30 milhões começaram a circular, especialmente após a postagem nas redes sociais que teve muitos compartilhamentos. Nessa postagem, mencionava-se uma disputa familiar como um possível motivo para o crime. Os investigadores focaram na família Fófano, descobrindo que Elben e sua irmã Lucimar tinham desentendimentos sobre a divisão da herança. A polícia também suspeitou do envolvimento do marido de Lucimar, o advogado Marlon César Martins. Embora as provas fossem inicialmente circunstanciais, a hipótese de um crime encomendado começou a ganhar força, especialmente devido à sofisticação da emboscada, com criminosos disfarçados de policiais. A investigação enfrentou desafios, como a falta de testemunhas diretas e a dificuldade de rastrear os executores. A Polícia Civil pediu a quebra de sigilo telefônico e bancário de pessoas próximas à família, enquanto a comunidade de Guidoval exigia respostas. O caso permaneceu sem solução por mais de um ano, até que novas pistas mudariam tudo. Em 7 de maio de 2025, quase um ano e meio após o crime, a Polícia Civil de Minas Gerais anunciou uma reviravolta no caso. Lucimar Fófano, irmã de Elben, e seu marido, Marlon César Martins, foram presos como mandantes do crime. A operação, conduzida pela Delegacia de Homicídios de Ubá, revelou que o crime foi motivado pela disputa pela herança de 30 milhões de reais. De acordo com fontes, a investigação avançou após a polícia obter provas materiais e depoimentos de testemunhas. A emboscada foi planejada com precisão, envolvendo homens armados contratados que se passaram por policiais civis para interceptar a caminhonete. A Polícia Civil rastreou comunicações entre Lucimar, Marlon e os executores, confirmando que o casal orquestrou o crime para eliminar Elben e Gustavo, garantindo o controle total da herança. Lucimar, uma médica de 58 anos, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, era conhecida por sua carreira bem-sucedida em Ponte Nova. Marlon, advogado de 54 anos, atuava como seu parceiro nas negociações da herança. Apesar de Elben sempre repassar o lucro proveniente das propriedades da herança, Lucimar sentia que o irmão a excluía da administração dos bens, o que alimentou sua ganância. Além disso,
Gustavo, que era muito próximo do pai, o ajudava a administrar toda a herança, e isso fez com que Lucimar pensasse que estava sendo passada para trás. Com isso, Lucimar e Marlon decidiram planejar o crime e ficar com toda a herança para eles. A polícia acredita que Lucimar e Marlon contrataram os assassinos por uma quantia significativa, embora o valor não tenha sido divulgado. A emboscada foi executada com frieza e a tentativa de encenar um acidente visava despistar as autoridades. A prisão do casal chocou a pequena cidade de Guidoval, que mesmo com os rumores da disputa familiar pela herança, jamais imaginou que uma irmã poderia planejar a morte do próprio irmão e sobrinho. Lucimar era uma figura improvável para um crime tão brutal. Ela trabalhava em Ponte Nova e tinha uma carreira estável, com uma renda que já era suficiente para uma vida confortável. No entanto, sua ambição pela herança de 30 milhões a levou a um caminho sombrio. Vizinhos e colegas a descreviam como uma profissional dedicada, mas reservada, com poucos amigos próximos. Marlon César Martins complementava o perfil de Lucimar. Advogado experiente, ele tinha conhecimento jurídico que pode ter sido usado para planejar o crime sem deixar rastros imediatos. Fontes sugerem que Marlon incentivou Lucimar, vendo na herança uma oportunidade de enriquecer rapidamente. O casal, que vivia em Ponte Nova, mantinha uma fachada de normalidade, mas por trás das portas fechadas tramava a eliminação de Elben e Gustavo. Lucimar e Marlon foram presos por homicídio qualificado, associação criminosa e mandato de crime. Posteriormente, a prisão deles foi convertida em prisão preventiva. Eles aguardam julgamento, e a polícia continua investigando a identidade dos executores, que permanecem foragidos. A pena pelos crimes cometidos por todos os envolvidos pode chegar a mais de 30 anos.